Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil. Segunda-feira, começando a semana e mais um programa Jean Rios Entrevista aqui pela Rádio Mundial. Boa tarde para você que está sintonizado, que a sua tarde seja muito agradável. Presença mais do que agradabilíssima hoje, porque ele já interpretou uma diversidade de papéis na TV, nos palcos e nas telas. Esse mineiro, dono de um talento singular, começou sua carreira muito cedo, por sinal, aos 12 anos, e nos dá a honra da sua presença aqui. De antemão, agradecer você parar o seu tempo e vir aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado, Leonardo Midjorin. Ei, obrigado. Bem-vindo. Obrigado, querido. Obrigado pela presença. Obrigado, imagina, eu gosto muito da Rádio Mundial e quando você entrou em contato para fazer a entrevista, na verdade eu estou num intervalo entre duas peças. E aí estou aqui em São Paulo tentando ver o máximo de peças que eu consigo, comparecer aos aniversários, ver os amigos, fazer as entrevistas. Então é um momento também de falar um pouco com o público, né? De fazer esse contato. E como minha mãe sempre ouviu a Rádio Mundial, que legal. Eu tenho uma certa relação familiar com a rádio. Que especial ter você aqui hoje, para nossa semana começar muito bem, porque ele tem um papo inteligente, né, gente? Só para lembrar, se você quiser interagir, fazer pergunta ao vivo, daqui a pouco eu vou falar de Barato Máquinas, Pés Sem Dor e Luliré. Participações através de 0 Operadora 11, eu nem sei mais se usa operadora, né? Mas 31710221, 31710221. Ô, Léo, é o seguinte... Eu tentei fazer aqui uma ordem meio cronológica de algumas passagens, tá? E na verdade, assim, eu queria saber do início de tudo mesmo. Como é... Já tô todo perdido aqui. Já tá pegando a Maísa. Exato. Ô, Léo, o seguinte de tudo, como é que você, na posse de humano ali, identifica que eu tenho um dom? Como é esse primeiro contato pra gente entender? Não, foi tudo muito espontâneo, na verdade. Eu sempre fiz... o máximo de aulas de todas as atividades assim possíveis, né? Quando criança e adolescente, meu pai e minha mãe sempre me colocaram para fazer as coisas que a gente queria. Eu tenho 2 irmãos, né? Então, desde a escola, essa gama de atividades para criança fazer, isso é sempre muito importante, porque daí você tem contato com várias coisas. O esporte, na verdade, natação, vôlei, futebol. A gente fez uma série de lutas, taekwondo, judô, karatê. Eu ficava um mês e saía, na verdade. na maioria dos esportes, assim. Eu fui adiante na natação, aí ganhava medalha, competia, mas mais assim, até o começo da adolescência. E entrei para capoeira. E a capoeira era um jogo, né? Uma dança. A capoeira tem todo um trabalho corporal, físico, assim, de grupo também, de equipe, um espírito muito legal a capoeira. E no mesmo salão, que era onde eu morava, num clube, assim, na Vila Militar, né? Meu pai é da aeronáutica, então eu sempre morei em vilas militares. E nessas vilas tinham clubes com uma série de atividades. Nesse mesmo lugar começou a aula de teatro. E aí eu fui fazer aula de teatro, isso eu tinha 12 anos. Mas é que em casa também eu já tinha um certo contato, assim, um contato grande com arte. Minha mãe me dava aula de teclado, de violão, então eu lia a partitura com a minha mãe. Isso tudo em Barbacena? Umas audições. Então, eu nunca morei em Minas, na verdade. Não, jura? Eu nasci lá. Você só nasceu lá? Minha mãe é de Barbacena, é nascida e criada. Casou com meu pai, que estudou em Barbacena para a escola da aeronáutica, a escola de cadetes do ar da aeronáutica. Então, eles se conheceram em Barbacena, se casaram lá. E quando eu nasci, eles estavam de mudança. E aí eu nasci nas férias, nasci em janeiro. Então, eles estavam em Minas, minha mãe foi ter o neném perto da família e a gente nunca morou lá. Eu tenho vontade de morar em Minas, sabia? Tenho muita vontade Acho que é um resgate da infância, porque apesar de não ter nascido lá, eu sempre voltava para Barbacena nas férias e ficava um mês. Então a gente vivia subindo montanha, pegando cristal, pedras, porque é uma região até mística, né? Assim, no sentido das energias e de ter um pessoal por lá, inclusive minha família, que trabalha com questões mais místicas e esotéricas, até eu diria. A minha tia tinha uma loja de santos, né? Ela pintava gesso, ela pintava santos, e aí pintava gnomos, e trabalhava com cristais, com energia. Eu era criança e ficava ali naquele universo junto com várias tias. Eu tenho tia cantora, eu tenho tia pianista, uma série de coisas, assim, era sempre uma festa em Minas.
Você aprendeu a tocar teclado, né? Também com a minha tia. E pintar também. Então já tinha essa relação com a música, com a pintura. Aí a pintura eu levei um pouco mais a sério. Eu fui até os 15 anos, 16 anos pintando, fiz aula de desenho e de pintura, pintava a óleo. Hoje em dia eu pinto por hobby, assim. Quando me dá na telha eu paro e pinto um quadro. Que assim. genial. Nem sempre eu consigo terminar, mas é uma coisa para não... Assim, é uma atividade para não dar certo. O que eu quero dizer com isso, assim? Porque na minha carreira artística, depois que eu virei profissional, você tem que fazer as coisas, você tem que ser produtivo, você tem que ter resultados, né? O mercado te exige isso. Você vai fazer uma peça de teatro, aquilo tem que ser bom, tem que ter qualidade. Você vai fazer alguma coisa no seu trabalho, seja ele qual for, você tem que ter qualidade. Então, você acaba pensando em dados, em números, em investimentos, em tempo, em coisa. Quando eu me vi muito sobrecarregado em relação a esse pensamento, essa ansiedade, eu entendi que assim, não, pera, eu tenho que fazer algumas coisas que eu goste de fazer, né? Porque eu amo fazer teatro, televisão, tudo, mas é uma profissão. Então, eu comecei a fazer coisas com as quais eu não preciso funcionar, eu não preciso ter resultado, eu não preciso vender, eu não preciso ter números. Então, pintar um quadro, né, é uma coisa que me distrai, que me relaxa, é quase terapêutico, assim. É livre de tudo isso, né? É. Dessa relação comercial. Isso. A não ser que você leve esse ofício muito a sério. Eu acho tão genial quem desenha, porque de fato retrata a vida, né? Eu acho muito genial. E expressa um sentimento muito único mesmo. Eu sou péssimo em desenho, eu faço sol, ainda sai torto, enfim. Ô, Leonardo Mijorin, o seu nome é muito conhecido, sua imagem é muito conhecida, a sua voz e principalmente como você se posiciona. Isso é muito interessante, porque você tem um pensamento político, sempre uma coerência nas entrevistas, isso é muito genial. Eu que sou um projeto de comunicador, eu acho muito gostoso assistir as tuas entrevistas mesmo. Legal. Podemos fazer umas passagens aqui pelas emissoras que você passou e trabalhos marcantes? Obras, claro. Separei algumas aqui para você falar pra gente mesmo, fazer uma passagem, uma reflexão nesta segunda-feira aqui ao vivo na Rádio Mundial com o Leonardo Mijorin. Ó, 1999, Flora Encantada. Sim, eu morava em Curitiba e fiz um cadastro na Globo e aí eu fiz um teste, passei e tal, comecei a trabalhar nesse seriado, era um seriado infanto-juvenil, passava de manhã com a Angélica na Globo, e aí eu comecei lá. Fiz 9 meses de trabalho enquanto eu estudava em Curitiba e ia gravar no Rio segundas e terças, então foi uma vida já bem corrida desde o início. Antes disso eu fazia muito teatro, estudei muito teatro em Curitiba. Aos 15, aos 16, fiz uma série de peças. Ele pegou a música do Flora Encantada, gente, que engraçado. Que rápido. O poder que tem a música de transportar para uma época da sua vida, né? Muito legal. A gente queria te transportar, aqueles. Não. Eu não, quero me manter aqui mesmo. Eu não tenho vontade de voltar e nem de. Não, mas só de de lembrar. Agora, sabe? Não, é só de lembrar do que viveu, né? Lembrar é muito bom. Né? Porque o presente é o nosso passado. Enfim. Lembrar é muito bom. É sempre bom lembrar. Até quando foi ruim alguma coisa é bom lembrar, porque você lembra com uma outra visão. Você lembra de um outro lugar. Você já não é o mesmo, né? Aí você entende, ressignifica aquilo de alguma maneira. É genial. Mas Flora Encantada foi muito bom. Um encanto de obra. Presença de Anitta, 2001, que teve um destaque tão grande, né? A minissérie, a sua participação, enfim. Aí eu já morava em São Paulo, já estudava psicologia, já morava com meus pais aqui em São Paulo e fiz um teste com mais de 200 garotos, assim. Acabei passando, foi um momento incrível mesmo da minha vida. A lista é grande, gente. Mulheres Apaixonadas. Foi minha primeira novela, em seguida de presença de Anitta, também com Manuel Carlos, que me deu toda a oportunidade da vida, assim, do meu início, né? Que me jogou pra dentro, né? De todo o circuito, assim. Então eu tive todo o meu caminho para chegar até ali e conquistar aquilo também, meu empenho. Mas eu tive a ajuda de pessoas que foram muito generosas comigo. Muito, 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 muito. Enfim, é uma troca, né? Então foi isso, minha primeira novela. E eu era filho do José Maier também, que eu adoro. Pessoas incríveis. Conheci pessoas incríveis.
Olha esse momento. Viver é relembrar. Que delícia. Obrigado, Celcinho. Nosso Celcinho sonoplástico craque, arrebentando viu? aqui. Celcinho é craque. Já vou te dar até a próxima fita, hein, Celcinho? Vamos falar de Senhora do Destino. Senhora do Destino. Na verdade, é só uma passagem mesmo. Todo mundo sabe que você fez essas obras, enfim. É uma reflexão mesmo. Acho legal passar por essas coisas, né? Assim, o Shaolin nessa novela, Senhora do Destino. Uma novela, cara, que batia 62 pontos de audiência. Uou. É um pico de audiência de Copa do Mundo. Histórico. Entende? Você pensar, muitos milhares de pessoas, milhões de pessoas assistindo. E essa novela, quando reprisa, ela volta com tudo, né? Então, Shaolin foi um personagem que marcou também, assim como o Zezinho de Presença de Anitta. A Maria Rita lá. Genial. Eu lembro das aberturas, né? Quando vem essas músicas. E deve vir tanta coisa à cabeça, projeto. Né? Porque música e perfume marcam muitas muito, pessoas, né? Muitas pessoas, a época da sua vida, né? Aquele momento que você viveu. E é tão legal porque muitas pessoas também tiveram acesso a esses trabalhos, me viram nesses trabalhos, lembram da atmosfera do trabalho, da obra. E então a gente lembra junto de alguma coisa, né? Que legal. Essas Mulheres, 2005. Eu fui pra Record e fiz uma novela linda, que foi uma novela de época, numa época de retomada da Record. Eu fui e fiquei por 6 meses, um pouco mais. Fiz uma novela que foi muito legal. Essa eu nem lembro da... Olha só... A música da abertura. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar. Marcílio de Moraes, grande autor. Estamos revivendo. Foi muito bem feita, assim, um trabalho feito com muito carinho. E aí eu voltei a morar em São Paulo. E acabei não ficando na Record naquela época. E voltei pra Globo, na verdade. Acabou meu contrato, essa coisa da juventude também, né? Assim, já tô falando nesses termos, porque eu tô com 36. Mas lá eu tinha 24 anos. E aí eu não assinei um contrato com a Record, não tinha contrato com a Globo. Fui pra Europa visitar meu irmão, fiquei um mês lá, fiquei um tempo viajando de mochilão. E aí quando voltei, né, acabei encontrando um diretor que uma semana depois me chamou para um teste, e eu entrei no lugar de um ator que tinha saído. Tem essa coisa também um pouco de confiar, assim, no acaso, né? E de que as coisas vão dar certo. Não sei se a gente vai ficando mais velho, vai sentindo mais o peso da responsabilidade da vida, de gerir a própria vida, né? De bancar os próprios investimentos, as coisas. E essa necessidade que a gente tem de estar em ascensão o tempo todo, de estar crescendo e fazer sucesso o tempo todo. Eu precisei parar um pouco com isso, assim. Eu precisei entender que necessidade era essa, né? Que ansiedade, assim, enfim, não estou conseguindo expressar direito, mas acho que vocês entendem, né? Assim, tentar mudar o ponto de vista, porque estava gerando muita ansiedade, essa coisa de ter que ser produtivo, ter que funcionar, ter que atingir esse pico de audiência de novo, né? E, na verdade, assim, a vida é uma sucessão de coisas e de fatos e de idades, e você vai vivendo as coisas, a gente não sabe o que está por vir. Sim. Então, o que eu acho mais bacana, que eu consegui resgatar e que eu venho sempre cuidando disso, e que, quando eu percebi, a gente tem que ter esperança, né? É clichê, mas é acreditar no porvir. Acreditar no que está por vir, no que ainda virá, que você nem sabe na sua vida, né? O que você pode fazer, eu acho, a favor de você e dos teus sonhos, dos teus valores. E acreditar que, putz, tem muita coisa boa pela frente. Você vai lembrar depois dessas coisas e você vai, né? Eu espero, assim, eu torço. Eu sei que a vida de cada um às vezes é uma realidade, é sempre uma realidade diferente. Mas é muito bom quando a gente pode lembrar com carinho da própria vida, das próprias histórias. Mesmo quando você tropeçou, fala assim, pô, eu tava ali tentando, eu tava ali fazendo alguma coisa. E continuo fazendo enquanto eu tô vivo, enquanto eu posso continuar, né? Porque quando o limite chega, né? Quando o fim se aproxima, né? Eu tô fazendo um curso de dramaturgia agora com o Roberto Alvim. E ele colocou uma pergunta na aula dele que não saiu da minha cabeça, mas que é assim: na verdade, tudo que a gente faz e pensa e tá discutindo tem a ver com uma simples pergunta, uma única pergunta, que é:
Quando a morte bater a sua porta, o que você vai responder para ela? Peraí, calma aí que eu não terminei, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Ou você vai estar pronto para dizer, ok, vamos, né? Então, eu acho que interessante. Isso faz a gente pensar do que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Se você está escolhendo as coisas que te realizam. Então, assim, graças a Deus, esses trabalhos todos foram realizações para mim, foram coisas que eu almejei, batalhei e conquistei, né? De certa forma, passei por essas coisas. Então, é muito legal dividir minha experiência. Hoje eu dou aula também de teatro aqui no Teatro Folha, toda terça-feira à noite. Quem tiver interesse pode entrar em contato. A gente tem esse semestre e vai ter o próximo semestre também de aulas. E é um curso de iniciação teatral. E, na verdade, para mim é uma iniciação na atividade como diretor, como dramaturgo, talvez. Eu não tenho essa pretensão profissional, mas eu tenho muitas ideias e eu gosto de formatar essas ideias e colocar essas ideias, né, em cena, em desenvolvimento. Então, eu tenho feito isso com os meus alunos agora lá no Teatro Folha. E, bom, a gente está nas redes sociais aí. Quem tiver interesse pode entrar em contato. Para mais informações. Né? Continuando aqui a lista extensa, Cobras e Lagartos. Quero ver se ele vai ter as músicas todas. Vai ter. Cobras e Lagartos foi esse momento em que eu voltei pra Globo. 7? Foi da 7. Da 7, né? Aquela novela do Foguinho, da Leona. Eu era o irmão da Leona, filho da Marília Pêra. Então foi um presentaço, assim, dos deuses e do Wolf Maia e de tudo mais, né? Do João Emanuel Carneiro. Presente assim, né? A gente vai lá, entrega algo e recebe algo também, né? Sim. Mas eu tenho muita gratidão. Foi muito bom. Marília Pêra é incrível, cara. Marília Pêra... Essa abertura era muito legal também, de Cobras e Lagartos. Marília Pêra é uma pessoa fora de série, assim. Uma mulher que é um exemplo, que eleva o nível de qualidade de onde ela está, né? Na conversa, na cultura, na forma como ela se porta, no estudo dela. Ela chegava com tudo pronto, cara. Várias páginas, assim, para decorar texto. E texto novo, que chegou sexta-feira e hoje é segunda. E aí você tem que estar com o texto pronto. Ela tinha páginas decoradas já. Que genial. Não, assim, fora de série. Aí quando ela estava em cena, ela conseguia relaxar. Porque ela não estava pensando no texto. Ela estava curtindo, botou né, uma cena. o personagem. Vamos entrar, vai. Esse é o primeiro capítulo, eu acho. A gente estava entrando numa festa lá. Que genial. Em pensar que rádio era só para ouvir, né? Agora pode ver também. Aproveitar e mandar beijo pro pessoal aqui do Facebook. Legal, porque aí não limita beijo. só São Paulo, né? Beijo, pessoal. A lista é extensa mesmo, pessoal. Sob Nova Direção. Eu fiz 2 episódios sobre Nova Direção. Um episódio sobre Nova Direção, eu acho. Com a Ingrid Guimarães e com a Heloísa Perissé, né? Muito legal. Um personagem que era o gêmeo feio. É divertido fazer comédia, né? Deve ser, leve pra quem assiste, pra quem faz deve ser muito genial também. Você tem que relaxar e curtir também pra fazer comédia, eu acho. Você tem que estar leve. É gostoso Você não conta assistir. uma piada se você tá pesadão. Exato. Você tem que estar leve pra contar piada, você ri antes das pessoas, entendeu? Mesmo que você não demonstre a risada, você tem que curtir o que você tá fazendo. Não que um drama você também não tem que curtir, mas é outra temperatura, né? A comédia, eu acho que é uma dança também, sabe? Uma coisa de você ter o timing da coisa, o ritmo. Vamos falar de dança, viu, Leonardo Midiorin? Sim. Vamos falar daqui a pouco de Dance em Brasil. Só para terminar aqui a relação das suas participações em televisão, que por sinal na TV Globo, Toma Lá da Cá. Tudo sucesso, né? É só foi participação sucesso. também que eu fiz em Toma Lá da Cá, fiz 2 participações, eu fazia um personagem metrosexual, meio punk rock, assim, que gostava das divas do pop, e lá no Jambalaya, ele era discípulo do seu Ladir, que era o Ítalo Rossi, né, que falava, é Mara! Jambalaya, é Mara! Que ótimo. E aí eu era Dirceuzinho, olha lá. Miguelzão fala Bela, né? Miguelzão é o cara. Grande Miguel. Eu amo o Miguel. Pra terminar, nós temos aqui Viver a Vida, Insensato Novela Coração. do Manuel Carlos, novela do Gilberto Braga. Foram novelas incríveis também, num período
muito importante da minha vida. E depois disso ainda fiz Malhação, fiz Saltibum, depois eu fui pra Record e fiz Terra Prometida. Os 10 Mandamentos e Dancing Brasil. Dancing Brasil, E sempre no teatro, né? Sempre trabalhando com teatro desde a minha adolescência e tal. Teatro é onde eu pesquiso, onde eu estudo as coisas, onde eu me mantenho em atividade, né? Igual você na rádio, assim, você para, você enferruja, né? Você perde a sua habilidade para fazer aquilo que você gosta e faz bem. Como que funciona na tua cabeça para refletir na rotina? Por exemplo, surgem lá 3 convites de peças, 2 de TV. Como é que faz essa análise na altura do campeonato? Depois de ter passado por tantos personagens, de ter esse estofo todo, ter criado um nome nacional, como é que se analisa agora? É algo só que você só aceita se te preencher pessoalmente, internamente? Ainda tem a relação de dinheiro, porque a gente também não faz só pela arte, né? O ofício, enfim, se torna o nosso ganha-pão também, a grosso modo falando. Como que é feita essa análise na sua cabeça? Como que acontece? Eu sempre fui escolhendo as coisas muito intuitivamente, as coisas foram chegando para mim, eu nunca tive uma estratégia sobre o que eu queria fazer. Hoje eu já tenho pensado um pouco diferente, eu tenho pensado, assim, que caminhos eu quero seguir na arte, né? Isso não impede de trabalhar comercialmente ou em termos de pesquisa. Eu acho que... Não, te perguntei isso porque nem sempre o que é comercial é o que nos favorece. Nem sempre a gente está fazendo o projeto que quer. Sim. Até porque a gente sabe que não depende só da gente, né? Eu entendi. O que eu digo é que assim, isso vai continuar se hoje acontecendo. Você já pode escolher a gente sempre pode escolher, eu penso, assim, né? E batalhar pelas coisas, escolher batalhar pelas coisas, assim. Então, eu acho que é isso, é tentar entender que caminho eu quero, que identidade eu quero artisticamente e batalhar por isso. Hoje o meu barato está mais em relação a isso, ou do que aceitar qualquer coisa que vier, tudo que vier, né? Sim. Assim, existe um encontro entre o que você quer, que você acredita artisticamente. Acho que tem um período de você pesquisar e de você fazer muitas coisas, porque mas há um período também que você precisa focar e adentrar assim, a sua identidade artística. Então eu penso assim, essa persona, vamos dizer, essa identidade artística, essa figura, isso que você apresenta para o mundo, né? Ela é interessante que ela esteja aproximada do que você é na sua intimidade, né? Do que você não mostra para o mundo, do que você esconde do mundo. Então, se essas duas coisas são muito distantes, vai ter uma hora que vai rolar uma crise, vai rolar vai rolar uma fragmentação. Você vai deixar de se identificar, de se reconhecer. Mas, se você consegue aproximar isso, né? Essa figura pública, essa figura que se relaciona com o mundo, mais aproximada do seu íntimo, então eu acho que isso é mais saudável, isso te causa mais satisfação. Nossa, falei demais. Ótimo, você veio aqui para isso. Somos todos ouvidos. Falando em ouvido, falar em pé agora. Que beleza! É o seguinte, a pergunta é para você. Você sente dores nos pés, tornozelos ou nos joelhos? Pés Sem Dor traz uma grande novidade para você. São palmilhas sob medida que eliminam suas dores e deixam todos os seus calçados confortáveis. Eles vão preparar uma palmilha sob medida. Então, sob medida, eles vão identificar. Tem problema se pisa mais do lado esquerdo, do lado direito, enfim, qual que é o problema do seu pé? E o pé é de extrema importância porque onde nos leva para todos os lugares. Ninguém melhor do que o Lucas, para não trazer mais detalhes. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mundial. Tudo bom? Boa tarde também boa tarde também ao Leonardo. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Leonardo. Joia. Lucas, são 44 unidades para atender o Brasil inteiro. Exatamente. Diga o seguinte, quem precisa tá lá tendo incômodo, porque se a gente for pensar 4, 5 anos atrás, não tinha uma empresa especializada em pés, né, que entenda tanto os pés como o Pés Sem Dor, que hoje é referência no Brasil inteiro. A pessoa que chegar nessa clínica, ela vai fazer o quê? Passar por uma avaliação? Explica pra gente.
Ela é recepcionada por especialistas em qualquer uma das nossas unidades, viu, Jean? A pessoa ela é muito bem atendida e os especialistas entendem o que é que está acontecendo com os pés e as pernas deles. Então, tudo isso com equipamentos importados. Tem gente que sofre com joanete, esporão de calcânio, são doenças mais graves, acometem milhares de pessoas, viu? Tudo isso é diagnosticado, a pessoa recebe o diagnóstico ao final da avaliação e é de graça. Isso é uma prestação de serviço que a Pés Sem Dor oferece. Quem está ouvindo agora o seu programa já tem a possibilidade de agendar um exame gratuito em qualquer uma das nossas unidades. Olha que beleza, são 44 para melhor te atender. Exatamente. Só para lembrar o telefone, você de qualquer parte do Brasil, 4003-8883, 4003-8883. Ainda está funcionando aquele WhatsApp, Lucas? Exatamente, o WhatsApp 966541212, DDD 11. 966541212. Quem mandar agora um WhatsApp pra gente vai garantir uma vaga de avaliação gratuita. Não vai pagar nada, vai ser diagnosticado os seus problemas nos pés, nos tornozelos e nos joelhos. Eu sempre falo, já, a pessoa que está percebendo que está surgindo uma bolha, um calo no pé, um incômodo, não deixe para depois. Aproveite essa oportunidade, o exame é gratuito. Os especialistas vão conversar com você, vão entender tudo em equipamentos importados. Uma chance única. Obrigado, Lucas, pela participação. 4003-8883. Esse número atende todo o Brasil. E o lema é: se a Palmilha não resolver, o seu dinheiro de volta. Obrigado, Lucas. Obrigado, João. Bom Uma semana abençoada, querido. Para você também. Um abraço. Muito obrigado, querido.